Fala galerinha, tudo bem com vocês? Na aula de hoje eu vou ensinar como utilizar o giz pastel oleoso. Então eu estou aqui com a minha caixinha da Pentel com 50 unidades e eu vou ensinar técnicas básicas para você realizar lindos trabalhos artísticos através desse material que eu considero incrível, proporciona cores vibrantes e um acabamento muito bonito. Então vem comigo que eu vou te ensinar técnicas básicas para pintura com giz pastel. Vamos lá? E estamos de volta e na aula de hoje nós vamos aprender a realizar pintura com giz pastel. Nós vamos utilizar aqui o nosso giz pastel com 49 cores, 50 unidades. Vamos precisar também de uma borrachinha, lápis ou lapiseira, tá bom? Depois de adquirir esses materiais, nós vamos precisar de uma folhinha. Eu vou usar a folha Canson de 224 gramas, mas você pode usar de uma gramatura menor, não tem problema, tá? Eu já destaquei aqui minha folhinha e a partir de agora nós vamos desenhar a nossa fatia de melancia. Isso mesmo, nós vamos fazer uma fatia de melancia, tá? E todo estudo do qual você realizar, coloque o título, tudo bonitinho. Então vamos lá. Estudo sobre giz pastel. E aqui na parte de baixo, nós vamos realizar o desenho da fatia de melancia, tá? Nós vamos fazer uma fatia bem simples, tá bom? Sobre uma superfície qualquer. Então, a fatia da melancia, a base dela, ela vai aparecer aqui um pouquinho, esse lado. Deixa eu ver se está aparecendo bem aí na tela. Está. Vou aumentar um pouquinho só essa lateralzinha aqui. Pronto. Aumentei. Pronto. E agora nós vamos para o topo, né? O topo dessa melancia está aqui. E eu vou levar até embaixo. Depois eu vou desenhar a lateral, que vai funcionar como um ponto de fuga, né? E esse ponto de fuga vai levar as linhas para lá. E aí, ó, eu tenho essa lateral da melancia. Essa parte aqui, ela já está pronta. Agora nós vamos para os detalhes. Os detalhes, ó, estão presentes aqui nessa parte da casca. Entre a casca e a polpa dessa fruta, eu tenho esse espaço, ok? Mas eu também tenho aquele espaço levemente esbranquiçado. Então, eu não quero deixar uma linha nessa região, porque se eu deixo linha de lápis presente ali, ela vai aparecer, tá? E depois eu tenho a região dos carocinhos. Vou fazer uns 4 carocinhos somente, né? Um levemente aparente ali do lado. E até aqui, ok, tá pronta a nossa melancia, tá? Então, vamos colocar aqui fatia de melancia.
nós vamos, a partir de agora, escolher a direção da luz. A direção da luz, ela é muito importante. Então, eu vou escolher, ó, a direção da luz, ó, vindo da esquerda para a direita. A luz está aqui. Isso significa que toda essa parte aqui será mais clara, essa parte mais escura. E se eu quero criar vou aumentar um pouquinho essa região, se eu quero criar uma sombra projetada, isso significa, ó, que se a luz vem nessa direção, a sombra projetada está aqui. Tá bom? Bem, criamos aqui o nosso desenho e agora nós vamos realizar um pouquinho do estudo de giz pastel aqui do lado, tá? Tudo começa com teoria das cores, tá? Vamos falar sobre cores análogas. Eu comento muito sobre essa questão de cores análogas nas minhas aulas aqui no YouTube. Então vamos lá, abrir a minha caixinha de giz pastel, tá? E aí o que acontece? Quando você compra essa caixinha, ela está toda organizada por cores, ok? E isso aqui a gente chama de cores análogas. Por quê? Branco, amarelo claro, amarelo médio, amarelo forte, depois vai pulando para laranja claro, médio, escuro e depois sua sequência de cores. Cores análogas são cores irmãs. Essas cores são, entre aspas, parecidas umas com as outras. Por isso elas são chamadas de cores irmãs. E no trabalho, no desenho artístico, você trabalha bastante com essa variação das cores. Então nós vamos fazer aqui um pequeno exemplo abordando como utilizar as cores análogas através da técnica do degradê, tá bom? Então vamos lá. Aqui do lado, nós vamos fazer esse breve experimento, tá? Degradê. Então nós vamos fazer o seguinte, eu vou usar as cores da melancia. Quais são as cores dessa parte de cima da melancia? Você tem ali na base um rosado bem claro, né? Que eu posso até usar esse aqui, ó. Eu posso usar esse rosado. Então vamos lá. A forma correta de usar esse material é simplesmente, ó, aplicando a sequência de cores análogas ou a sequência de cores desejada no seu trabalho. Então eu comecei aqui com essa tonalidade mais clarinha, tá? E uma coisa muito importante, todos esses itens aqui, cada cor contém um número, tá bom? Então, essa que eu utilizei foi a número 4. Então, eu vou colocar aqui 04, tá? Isso é bem interessante nesse material da Pentel. Ele tem as cores, então você pode anotar para depois consultar, caso seja necessário. Qual é a próxima cor que você encontra na melancia? Na realidade, a gente vai encontrar aqui um leve tonzinho de vermelho claro, que no caso é esse vermelhinho aqui. Eu vou dar uma limpada no meu giz porque ele está sujo de outra cor. Ó, ele está do lado do vermelho, mas ele é um vermelho bem clarinho. E qual foi a cor que eu usei anteriormente? Foi esse. Então eu vou aplicar, ó, a segunda cor. E aí vem a seguinte pergunta, como é que eu misturo essas cores no giz pastel? É com o próprio giz pastel, tá? Só que eu sempre vou aplicar a cor mais escura por cima da clara e depois eu volto com a clara por cima da escura, ó, realizando esse movimento aqui. Aí olha o que acontece. Ela vai misturando automaticamente.
Lógico que você vai ter cuidado com esses movimentos para não trazer muito para o lado, nem para o outro. Mas é assim que a gente trabalha, ó, com o giz pastel. Ele mesmo faz a transição, tá? Vou deixar essa cor aqui, porque agora eu vou utilizar o próximo tom, que é o vermelho. Você pode usar o vermelho bem forte, que é esse aqui, ou até mesmo esse último vermelho, né? Por que não? Vamos utilizar esse vermelho forte aqui. Então, eu aplico sobre o tom mais claro, como foi feito aqui. Não vou ultrapassar muito, senão ele toma parte desse espaço. Depois eu volto com a cor anterior e ela vai ajudar a realizar essa mistura. Então, olha que interessante aí. Então, é assim que a gente vai trabalhando com o giz pastel, tá bom? E aqui, qual seria a próxima tonalidade? A gente tem que pular para um tom de marrom, tá? Vou deixar aqui destacadas as cores que eu já utilizei para depois anotar o número aqui. Se você tem na sua casa esse mesmo material, a mesma marca da Pentel, você pode realizar esse estudo tranquilamente. Bem, eu vou trabalhar com um marronzinho, como este. Posso até pegar um marrom um pouco mais escuro. Então, eu consegui, ó, fazer uma transição bem legal entre essas 4 cores. E como que você vai fazer a mistura? É sempre com o tom mais claro, análogo à cor existente aqui. Então, eu vou fazer isso, ó. Peguei a cor anterior e entre os 2 tons eu vou misturá-los. E assim eu vou adquirir o degradê. Olha que lindo. Então, vamos à anotação dos números. Número 4, número 10, número 11, o número 27. E se eu quisesse aqui, por exemplo, uma variação de um tom ainda mais branquinho, o que eu faria? Eu vou utilizar o próprio branco. Vou tirar um pouco dessa sujeira que meu giz está sujo. O que eu posso fazer para realizar essa limpeza? Você pode pegar um paninho qualquer, ó. Pode ser um paninho Perfex, pode ser uma folhinha de papel. Eu gosto de usar esses paninhos porque depois eu posso lavar e reutilizar. Então, ó, se o seu giz pastel estiver sujo, é importante que você faça a limpeza. Vou tentar tirar um pouquinho desse excesso com a borrachinha. E agora sim, ó, eu vou passar bem no iniciozinho, só para mostrar que até mesmo com essa cor eu consigo um tomzinho ainda mais claro. Então, esse exemplo aqui é o clássico do que eu vou usar ali na minha maçã, tá bom? Por isso eu tô deixando os materiais destacados aqui para você ver, tá bem? Vou deixar o paninho ali na reserva, se a gente precisar, a gente vai pegar daqui a pouco. Depois, eu vou fazer o quê? Agora eu vou realizar o estudo dos tons de verde. Vamos começar com o verdinho mais claro de todos. O verde mais claro, ó, da família dos verdes, que está aqui, é esse. Então, vou dar uma limpadinha nele só para garantir. E vou aproveitar para usar um pouquinho do branco, por que não? Né? Logo nesse início aqui, a gente utiliza, ó, um pouquinho do branco, justamente para ter essa ideia. Não sei se a câmera vai conseguir captar o que eu estou fazendo aqui, então vou aproximar para que você veja, ó. Branco, verde claro.
Daí eu vou migrar para um verdinho mais forte. Vamos para um intermediário, né? Vamos usar esse verdinho aqui. Entre todos os tons, ele está ali no intermediário. Então, vamos lá. Vou usar esse verdinho. E vou voltar com a cor anterior, misturando esses dois tons. Tudo bem? Misturei os dois tons e agora eu vou para o verde mais escuro de todos, que é esse aqui. Fiz ali a aplicação e agora eu vou usar o verde anterior para fazer essa mistura. Então eu vou com o movimento de fricção para a direita e esquerda, não levando muito nem para um lado e nem para o outro. E assim a gente consegue esse trabalhinho de degradê. Tudo bem? Agora eu vou anotar para vocês as cores utilizadas, tá? O branco eu não coloquei aqui, né? O branco é número 29. O verde clarinho, número 55. Verde médio, 21. E o verde escuro, número 57. Interessante, parece que eu usei mais cores, mas não, foram só essas 4, né? Mas com essa variação, com esse degradê, fica super rico, tá? Para a minha base, eu vou usar o preto, tá? Vou usar um pouco de preto, um pouco de cinza ali para base, ou talvez um pouco de marrom, tá? Eu tô pensando se ainda vou fazer um fundo ou não para essa melancia. Vamos ver aí como fica o resultado e a gente decide. Bem, vou colocar aqui de lado, porque agora o foco é a melancia, tá? Então vamos lá. Eu vou até aproximar um pouco a câmera para ficar mais visível, mais nítido. Então vamos lá. O que nós vamos fazer a partir de agora? Vamos começar a colorir o nosso trabalho, de acordo com o nosso aprendizado. Então, o que eu tenho aqui embaixo? Eu tenho o verdinho mais escuro, então eu venho com o número 57. E eu vou colorir toda essa base, pois essa região está recebendo pouquíssima luz, logo ela é a mais escura de todas as áreas em relação à cor verde, que é a cor da casca da melancia. Na verdade, a casca da melancia ela sofre variações. Quando é a melancia pingo doce, eu conheço essa melancia por esse nome. Ela é verde escuro total, mas tem outro tipo de melancia que ela tem variação de 2 tons, que é o verde claro e o verde escuro. Fiz aqui a aplicação, tá? Do verdinho. Vou dar uma leve aumentadinha, ó, sem forçar muito. E agora eu vou entrar com o verdinho mais claro. Vou limpar um pouco aqui a ponta, porque ele solta umas coisinhas ali. E aí eu venho com número 21, tá? Número 21. Eu não deixo barreiras. Eu passo, ó, sobre o verde mais escuro. Vou subindo levemente, deixando uma pequena linha. Eu já estou realizando a mistura conforme foi ensinado aqui no nosso exercício.
E aí, ó, eu vou passar bem de leve, ó, deixando uma área levemente mais suave. E eu ainda estou na metade da medida, ok? Limpei, vou guardar o meu material limpinho, ó, passei ali no paninho. E agora eu vou migrar para esse tom mais claro. Então, ó, eu vou misturar com a tonalidade existente ali. E se você notar que algumas áreas não captou o suficiente de pigmento, você vai lá, ó, e volta. Passa mais um pouquinho, como se fosse mais uma camada mesmo, tá? Só tendo cuidado para não passar demais onde não deve. Mas, ó, pode voltar sim. Passar mais uma camada. Limpei o giz pastel, guardei. E agora nós vamos para o branco. O branco vai dar essa finalização que a gente quer. Aconteceu uma coisa chata aqui, né? Ficou a sombra do lápis. Então isso significa que das próximas vezes a gente tem que fazer o quê? A gente precisa apagar um pouco mais essa linha para ela não ficar aparente nos tons claros. Mas até aqui tudo bem. Bem, eu vou tirar um pouquinho desse excesso que fica, vou jogar aqui na lixeira, tá? Joguei fora, voltei. A gente precisa ter cuidado com esses resquícios que ficam, porque eles podem manchar o seu trabalho. E a gente não quer mancha no nosso trabalho, beleza? Bem, finalizei essa parte, agora nós vamos para os tons de vermelhos. Então, o que acontece? Lembrando lá do nosso estudo, nós utilizamos, ó, branco, número 29, número 4. Então, a melancia, ela é clarinha de baixo para cima. E essa cor aqui será mais escura, porque a luz está vindo dessa direção, logo aqui, ó, é o tom de sombra, tá? Então, vamos ficar atentos para isso. E eu tenho aqui a transição do branco, então isso significa que eu vou logo, ó, migrar para o número 4. Está aqui, logo de início. Então, já vou aproveitando ali para encaixar com o branco. E aí você pode voltar com o branquinho, ó. E fazer esse encaixe. E aí você vai para o tom número 10, que é esse aqui. E esse tomzinho, na realidade, ele vai para quase todas as áreas aqui do nosso estudo. Eu só vou deixar aqui, ó, em branco, porque a gente vai considerar essa parte da melancia sendo a região da quina de luz. Eu pintei um carocinho sem querer, mas depois a gente volta nele e conserta, tá? Vou voltar, ó, nessa cor e vou fazer a misturinha aqui, ó, entre a parte de baixo
que é aquela região de transição entre a casca, né? E o tomzinho vermelho. Vou limpar o meu giz pastel, guardar. E aí sim, ó, a gente vem para a região mais escura, que é essa daqui, tá? Número 11. Número 11, ó. Ela não vai entrar em todas as áreas, não. E eu vou explicar o porquê. A melancia, ela tem uma variação de tons. Em algumas áreas ela é um tom mais forte, em outras é um tom mais claro, tá? Aqui, como é mais escuro, ó, eu vou aplicar em quase tudo. E aí, eu volto com a minha cor de número 10. E vou fazendo a união, ó, de um tom com outro. Mas não nessa parte aqui, porque aquela região ela é mais escura, tá? Eu vou voltar de novo, justamente para terminar, ó, essa transição, porque ainda tem algumas áreas aqui levemente branquinhas. E aí, o que que acontece? A gente tem aqui um pouquinho de regiões, ó, levemente escuras, tá? Porque ali, ó, é claro, mas aqui nem tanto. Então, a gente volta, ó, tentando fazer uma linha reta, tá? Desse lado aqui. E aí a gente precisa voltar naquele tom mais clarinho, ó, justamente para dar esse acabamento aqui embaixo. Que em algumas áreas ainda não aconteceu. Então a gente volta e vai ajustando. Tudo bem? Aqui, ó, também vou fazer um leve ajuste. E aí, nós vamos para a parte final. Nós já estamos acabando, ó, já está aparecendo uma fatia bonita. Nós já estamos acabando. E agora nós vamos para o último tom do qual utilizamos ali, que foi o de número 27, esse marronzinho aqui. Nós temos algumas áreas somente com essa cor, que é a parte lá do finalzinho, ó. A parte aqui de cima, do topo. E algumas partezinhas aqui, ó, desse cantinho. E aí nós vamos voltar na cor anterior. Simplesmente para selar, misturar essas duas tonalidades.
ok? Pode ser que fique uma dúvida aqui. Essa parte aqui vai ficar desse jeito? Depende, tá? Eu acho interessante não deixar 100% assim, branquinho. Eu acho legal, ó. Passar um pouquinho do giz pastel branco. Pra dar um acabamento bacana, ó. Você não tira 100% do branco. E dá um acabamento super bonito, né? Então a minha sugestão fica aí, que é usar o giz pastel branquinho. Tá? Vou fazer aqui mais um pouquinho de acabamento, para não ficar essa sensação de linha. E agora nós vamos finalizar com preto. Vamos pintar de preto a parte do caroço. Então o caroço, ó. Tem um carocinho aqui. E o que eu sempre indico para os meus alunos é o seguinte: em algumas áreas você vê que tem presença de brilho, deixa um branquinho ali presente. Precisa ser em todos? Não precisa. Mas um ou outro, ó, deixar um pontinho branquinho dá um charme e tanto. Esse aqui, não vou deixar branquinho não. Esse aqui, vou deixar um pontinho só. Olha que lindo que fica. Um realce super legal, tá? E aí, tá pronta a nossa fatia, tá? Esse aqui é o de número 28, tá? O preto. Vou tirar um pouco desse excesso. A nossa fatia, ela tá pronta. E se você quiser dar ainda mais ênfase aos detalhes, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode fazer o plano de fundo. E aí o plano de fundo vai depender muito do que você gosta. Você gosta de trabalhar com cores análogas? Você pode fazer aí um fundo com cores análogas, pois vai valorizar o seu trabalho. Eu vou apagar um pouquinho essa região aqui da luz e vamos pensar nas cores complementares. Quais seriam essas cores? Agora eu vou guardar, tá, os lápis dos quais utilizamos, pois nós já acabamos. Vamos pensar aqui comigo. Qual é a cor análoga não, desculpe, a cor complementar do vermelho? Seria um azul, correto? Um azulzinho. Então, que tal a gente trabalhar com o azul para dar um contraste legal? O que você acha? Então, é importante nesse momento, eu vou ampliar um pouco aqui. Nesse momento é importante a gente criar uma linha do horizonte, tá? Eu tenho aqui a base, então com o auxílio de uma régua, eu vou criar a linha do horizonte. A linha do horizonte, ela pode estar presente, ó, aqui, tá? Eu posso também criar um enquadramento para esse meu trabalho. O enquadramento facilita na hora do limite. Então, vou fazer um enquadramento bem legal aqui. Enquadrei. Vou apagar esse título, porque ele está muito, muito pertinho. Depois a gente faz ali em cima, novamente, essa escrita. Vamos tirar um pouquinho, por enquanto, para deixar livre o nosso espaço. Bem, agora nós vamos trabalhar o plano de fundo. Uma cor que fica muito legal aqui é um tom terroso. Então, a gente pode fazer a mistura, ó, do amarelo ocre, que é esse número 33. Deixa eu ver se a câmera tá pegando, está. Ela é uma cor que contrasta bem com o verde.
E essa base eu tô imitando madeira, tá? Então a madeira ela varia, né? Você tem tons de marrom escuro, marrom claro. Nesse caso aqui é o amarelo ocre. Então a gente pode fazer uma pequena misturinha também. De alguns tonzinhos de marrom aqui. Tô terminando de pintar no limite da linha. E agora a gente vai fazer a sombra projetada, tá? Essa sombra projetada você pode usar um misto de cinza com marrom escuro, fica bem legal. Vamos fazer esse experimento aqui. Você pode usar o preto também, tá? Porque o preto eu acho que ele fica muito contrastante ali. Mas fica à vontade, faz o que você achar mais bonito. Só cuidado para não invadir muito a cor da melancia, tá? Ó. Aqui eu usei um pouquinho de marronzinho também. E eu sugiro usar um pouquinho de preto, somente bem encostado na base, ó. Que ela dá uma separação entre o verde e as demais cores. Então, eu deixei o preto aqui no centro. E as outras cores ali do lado. Tá? Então, aqui, ó, entre o marrom escuro e o marrom claro, eu vou passar novamente o tomzinho que eu usei para fazer a união das cores, o degradê. Aqui você pode manter uma cor só, fechando bem o tom. Se você quiser fechar a trama do papel, ó, você passa mais uma camada. Mas se você quiser manter a cor, um marronzinho mais claro, você pode também aplicar aqui. Tudo bem? Bem, agora nós vamos para o tom de azul. Eu escolhi esse azul de número 52. E aí, nós vamos passar esse azulzinho, ó, com cuidado na bordinha dessa fruta, que é para não manchar. Ela tá tão bonitinha e eu não quero manchar. Então, uma dica é usar a quina do seu giz pastel, ó, para realizar esse acabamento bem feito. Ó, primeiro você faz o acabamento, depois você realiza o preenchimento das áreas restantes. Então, o que eu estou fazendo aqui é uma estratégia do uso das cores complementares, tá? Cores complementares são cores opostas. Então, uma vai valorizar a tonalidade da outra. O azul é uma cor fria, o vermelho uma cor quente. Então, o contraste entre esses dois tons vai valorizar tanto um quanto o outro. Então, é uma estratégia bem legal a ser utilizada aí no seu trabalho. Estou finalizando aqui os detalhes.
sou canhota, o canhoto ser canhoto é muito legal, mas você tem que ter cuidado, porque a gente acaba apoiando o braço, muitas das vezes, em cima do desenho. Por isso que eu comecei daqui para cá o meu trabalho. É uma estratégia pensada anteriormente. Então aqui eu estou com todo cuidado para não apoiar a mão em cima desse trabalho. Então eu vou fazendo aqui a minha finalização. E o nosso desenho, nossa pintura está pronta. Olha aí. Vou tirar um pouquinho desse excesso. E aqui está o nosso trabalhinho prontinho. E aí, para ajudar a vocês, o que a gente vai fazer agora? A nossa mão, ela fica um pouquinho suja. E ela acaba sujando, né, parte da nossa folha. Não tem problema, ó, essas manchinhas, elas vão saindo levemente com a borracha. De preferência, utilize a borracha limpa-tipos. Ela é melhor. Essa borrachinha que eu estou usando nesse formato fofinho aqui, ela é uma borrachinha bem legal. É uma borracha plástica, tá? Com auxílio aqui de um pincelzinho, ó. Vou tirar esse excesso, porque se eu passar a mão, ela está suja. Vai sujar de novo, vai manchar o nosso trabalho. Tirei aqui o excesso, tá bom? E o que a gente vai fazer a partir de agora? Eu vou colocar aqui o que eu utilizei, por exemplo, para o plano de fundo, ó. Essa aqui foi a cor de número 52. Utilizei também para a base essa cor, que foi a de número 33. Vou guardar ali no espaço. Para as sombras, eu utilizei esse cinza escuro, de número 48. O preto, que é de número 28. E nós utilizamos também, para essa sombra, um pouquinho desse marronzinho, tá? Que é o de número 9. Então, essas foram, desculpe, as cores utilizadas, tá? As que estão aqui na melancia, o número já está aqui, não precisa anotar de novo. E esse foi o nosso estudo da aula de hoje. É um estudo básico, não é um estudo muito aprofundado, porém, te permite conhecer um pouco mais sobre esse material. E eu sou fascinada pelo giz pastel oleoso porque ele proporciona cores super vibrantes, sem ser tão trabalhoso. Eu gosto dessa característica do giz pastel oleoso, tá bom? Então, eu desejo a vocês que vocês realizem aí na sua casa
esse exercício. Se você não tem um estojo com 50 cores, você vai usar o conceito das cores análogas, tá? Vou até escrever aqui, para você não esquecer. Cores análogas. Tudo bem? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Coloque em prática tudo que vocês aprenderam aqui. Utilize outra referência, tá? Como forma de exercitar. Eu fiz aqui a melancia, você pode fazer a melancia, mas depois pode fazer esse mesmo exercício com uma laranja, sempre observando a referência real. E se você gostou desse vídeo, dessa aula, não esquece de deixar seu like, segue o nosso canal para você receber as novidades. E se tiver alguma dúvida ou algo a acrescentar, deixa aí nos comentários. Grande beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!